Glória a Deus, eu tenho uma palavra no meu coração, quero muito poder compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém. Então, abra sua Bíblia aí, se você pode, no livro do Deuteronômio, está lá no início da Bíblia, no Pentateuco. Eu ganhei esse livro agora, de presente, é um lançamento de uma grande referência minha, o JB Carvalho, da Leíse, ela teve lá em Brasília. JB Carvalho é pastor da CN, das Nações, Comunidade das Nações. Ele acabou de lançar esse livro, A Batalha de Todas as Gerações. Eu já estava acompanhando, a gente vai adquirir pela Chara, a editora, aqui para a nossa loja. E aí ela trouxe carinhosamente e pediu que o JB fizesse uma dedicatória para mim. E aí o meu amigo Rafael me perguntou o tema da mensagem. Eu estava ali no momento de reflexão, e aí eu coloquei o que o JB botou aqui como tema de hoje: viva para ser inesquecível. Então diga para quem está do seu lado: viva para ser inesquecível. É o tema de hoje. Viva para ser inesquecível. Algumas pessoas, elas estão vivendo para não serem lembradas. Você abriu aí Deuteronômio no capítulo 20, a partir do verso 1, eles vão projetar no telão. Diz assim, vamos ler no telão aqui, está escrito assim, diga, quando, diga, isso, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa fazer dessa palavra um dínamo para as nossas vidas, uma mola propulsora, que essa palavra tenha o poder de extrair de nós a nossa melhor versão, que o que o Senhor vai falar hoje aqui possa nos despertar a vivermos uma vida para que possamos ser inesquecíveis para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Queridos, esse é um texto do Pentateuco, logo depois que o povo saiu do Egito em direção a Canaã. E se você observar na Bíblia, em alguns momentos, alguns personagens bíblicos, eles projetaram algumas coisas em suas vidas, mas mesmo diante de projetos, mesmo diante de elaborarem planos para uma jornada, uma caminhada, no meio dessa jornada, eles perderam o foco. Então, manter o foco é muito importante em tudo o que a gente faz na nossa vida. E Satanás, ele é um estrategista em fazer com que você perca o foco. Eu ouvia essa semana o Luiz Hermínio dizer, ele trazer uma reflexão sobre a passagem onde Deus chamou Noé para construir um barco. E Deus chamou Noé para construir um barco para salvar a humanidade. E a Bíblia fala que Deus falou com Noé somente uma vez, Tuca. E durante 120 anos Noé construiu um barco. Durante 120 anos, ininterruptamente, ele captou madeira na floresta, ele aparelhou as madeiras para construir um grande barco diante de uma palavra de Deus. E aí você imagine se Noé, diante desse período de tempo, aparelhando aquelas madeiras e colocando uma grande quantidade de madeira, porque aquele barco era muito grande, alguém chegasse para ele e dissesse para ele: Noé, estou precisando de umas madeiras aí, de umas tábuas para poder fazer um puxadinho lá em casa, você não vende para mim mais barato? E de repente ele: não, pode ir lá, pega o que você quiser. E aí de repente o outro vem, aí de repente Noé fala assim: peraí, eu estou vendo uma oportunidade aqui, pô. Tem um negócio aqui, e de repente ele abre, né, a Limitada, né, a empresa que pode mudar a vida dele, mas ele não foi chamado para isso. E às vezes, no meio do percurso, oportunidades surgem justamente para tirar o nosso foco, para fazer com que a gente se esqueça da coisa principal.
Então eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado, qual é a coisa principal na sua vida? Pergunta. Qual é a coisa principal? Uma vez eu ouvi um pastor dizer que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu vou explicar. Se a coisa principal na sua vida é a família, esse pastor disse que a coisa principal é fazer da família a coisa principal na sua vida. Só que às vezes a gente diz que existem coisas que são principais na nossa vida, mas que nós não damos ou não colocamos como coisa principal na nossa vida. Se realmente é principal na sua vida, deve ter prioridade na sua vida e não ser secundário. Viver é estar em constantes conflitos, em desafios. A vida, ela é muito mais para uma guerra do que para um parque de diversões, não é verdade? Nós vivemos tendo que enfrentar gigantes. Nós vivemos tendo que enfrentar e matar leões, Claudinho. Tem gente que mata 2 por dia, se não matou o de ontem, né? Tem gente que mata até outros bichos. É cobra, é onça, mata tudo. De tanto desafio que tem. E tem gente que diz que a vida é uma vida só de vitória. Tem como colocar o texto, por favor? Tem como colocar o versículo 1 do capítulo 20, de novo? Do livro Deuteronômio? Isso. Diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem carros e cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Pode deixar o texto aí. Olha que curioso, porque o texto diz quando e não se. Não é se, não é porventura. O texto diz quando. Isso quer dizer que é inevitável. Nós estaremos inevitavelmente em alguns momentos vivendo batalhas, vivendo guerras, enfrentando gigantes do lado de fora, mas principalmente gigantes do lado de dentro. Então ele diz, quando vocês forem à guerra, e esse texto aqui é um texto de conselhos que Deus deu ao povo, logo depois que eles saíram do Egito. E esse texto que Deus deu ao povo, Júlio, parece que foi escrito hoje de manhã para mim aqui. Parece que foi escrito agora à tarde. Deus dizendo para mim, Rafael, quando você enfrentar gigantes, ou seja, em algum momento, se você não enfrentou, mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar. Então se prepare para isso. E quando esse tempo chegar, ele diz, e você observar que os seus inimigos estão vindo contra você com cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo. É aquela coisa, Juliana, a gente sempre joga contra a gente. Para pensar, Robson. A nossa mente, o tempo inteiro, ela está a nosso favor ou contra nós? A nosso favor ou contra nós? Contra nós. Já não basta a gravidade para jogar para baixo, mas a nossa mente, o nosso corpo, eu não sei se você sabe disso, o nosso corpo, ele é projetado, ele é preparado para economizar energia o tempo inteiro. Então ele está sempre mandando sinais para você, para que você não gaste energia. Quando você começa uma corrida, sabe o que acontece? Logo nos primeiros metros, o seu corpo manda sinais para você, porque ele não sabe por quanto tempo você vai correr. Ele não sabe. Aí ele começa a mandar sinais para que você já comece a ficar cansado. E ao ficar cansado, você pare. Então, o corpo humano está sempre economizando. Diga, economizando. Se muita gente fosse como o corpo humano, meu Deus do céu. Por isso que a gente tem dificuldade para emagrecer, gente. Porque o corpo fica sempre economizando. E aí Deus criou o monjarro para derrubar essa barreira do nosso corpo de economizar. Vamos gastar, né? Vamos gastar caloria. Então a gente acaba percebendo que na vida, o nosso corpo, a nossa mente, ela sempre vai querer o conforto.
ela sempre vai querer a zona de facilidade, e não o confronto, e não a solução imediata. Por isso a gente tem tanta dificuldade de resolver as coisas. O problema dos outros sempre é muito mais fácil de resolver, porque o problema dos outros não exige de nós esforço. E aí o texto diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem aos olhos de vocês que os cavalos e os carros e o exército seja maior do que o seu, não tenha medo. Quando a gente está enfrentando batalha, a gente sempre acha que essa batalha ela vai acabar com a gente ou é a maior da nossa vida. É claro, as lutas elas tendem a nos preparar. Por que quando Davi enfrentou Golias, um gigante muito alto, e Davi ele era muito pequeno, por que Davi ele não teve medo? Ou se teve medo, logo desafiou o gigante? Porque a Bíblia não fala que Davi ficou pensando: ah, cara, que doideira, rapaz, eu vou ou não vou? Quando ele viu a afronta, sabe o que ele fez? Ele se colocou na posição, ele falou: quem é esse incircunciso? E Saul era o homem mais alto da nação de Israel. A Bíblia fala que o homem mais alto depois de Saul, ele batia no ombro de Saul. Davi, ele era um pequeno, um franzino, ele tinha 17 anos de idade. Um menino ruivo, magrinho. Então os irmãos de Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé, a Bíblia fala que eles tinham porte de guerreiros. Mas Davi, ele era franzino, e aquele menino franzino, quando ele chega lá no vale de Elá e ele vê o gigante, ele se coloca à disposição. O que fez Davi ter tanta coragem para querer derrubar o gigante? De que maneira? Será que foi o Espírito de Deus que desceu sobre ele? Porque quando a gente não tem resposta, a gente quer espiritualizar tudo, a gente quer apelar. Mas a verdade é que o urso preparou Davi para matar o leão. A verdade é que o leão e o urso prepararam Davi para ele matar Golias. A verdade é que o desprezo do pai, o abandono da mãe, o ódio dos irmãos prepararam Davi para que ele enfrentasse o ódio, o desprezo e o desejo de matar de Saul. Então toda a caminhada de Davi foi uma caminhada de preparação. Todos os gigantes que ele enfrentou foram preparações que levaram ele a enfrentar o gigante do outro nível. Só que ninguém gosta de enfrentar gigante. Só que o texto diz quando, isso quer dizer que é inevitável. Porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. E quando as batalhas da vida, lá de 2 Crônicas, no capítulo 20, nos escolhem, porque tem batalha que a gente escolhe, tem luta que a gente escolhe. Não, eu vou lutar, eu vou escolher. Agora, tem batalha que a gente não escolhe, que ela nos escolhe. Tem lutas que você enfrenta que não foi você que escolheu. Um diagnóstico, seu pai não escolheu ter um câncer. Bateu na porta, não bateu na porta dele, arrombou a porta. Então, tem guerra que a gente não escolhe. E quando a gente não escolhe a guerra, a gente não tem o direito de dizer se a gente quer ou não. Mas o Viktor Frankl, o pai da logoterapia, um judeu que passou pelos campos de concentração, inclusive Auschwitz, um psiquiatra judeu que foi levado para um campo de concentração na época do nazismo. Ele passou por 4 campos de concentração. A sua esposa estava grávida. Abriram a barriga dela e tiraram a criança. Ela morreu. Os pais dele morreram de inanição. A família dele toda morreu. E ele via pouco a pouco os judeus junto com ele sendo mortos. E ele percebeu que ele não tinha nenhum controle sobre o corpo dele. Porque eles faziam, os alemães, eles faziam o que queriam com eles. Mas ele disse: eu não tenho controle sobre o meu corpo.
Mas existe uma coisa que esses homens ainda não têm controle e jamais vão ter: sobre a minha mente. E ele passou por isso e ele percebeu que os judeus que ficavam o tempo inteiro olhando para a lama, olhando para os arames farpados, morriam muito mais facilmente. Ele entendeu que quem não tinha o porquê de viver na vida, facilmente se entregava. E aí eu pergunto para você, qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Por que você acorda todo dia de manhã para matar um leão por dia? Por que você faz o que você faz? Por que você se esforça tanto? Se você vencer, quem vai vencer junto com você? Se você conseguir, quem vai celebrar junto com você? Qual é o porquê da sua vida? Eu ganhei um livro alguns anos atrás, 2019, do Encontre o Seu Porquê, Simon Sinek. Um livro extraordinário. Encontre o seu porquê. Porque a partir do momento em que a gente encontra o nosso porquê, tudo muda na nossa vida. Não muda do lado de fora, mas muda do lado de dentro. O Viktor Frankl entendeu que ele não tinha controle sobre o corpo, mas ele tinha controle sobre de que forma ele reagia. Davi entendeu isso. Davi entendeu que ele não tinha controle sobre Saul, ele não tinha controle sobre Golias, mas ele tinha controle sobre de que forma ele ia reagir, mesmo tendo medo. Ou você acha que Davi não teve medo? Ou você acha que Davi não teve medo? Eu citei recentemente um dos maiores lutadores aí do UFC, que se converteu, foi num podcast, e ele disse o seguinte, ele foi campeão de várias categorias, e aí ele falou o seguinte: eu vou revelar uma coisa que eu nunca disse aqui. Eu enfrentei muitos adversários, eu lutei muitas vezes. Todas as vezes, ele disse, todas as vezes que eu entrei no octógono, eu estava morrendo de medo. Os caras que ouviram, tu disseram, não, peraí, tá de brincadeira. Você entrava com uma cara de mal ali? Eu falei, é claro, eu não tinha outra opção, mas eu estava morrendo de medo. E aí a gente acaba percebendo que algumas pessoas, elas conseguiram dominar o medo, fazendo com que o medo não fosse um antídoto a fazer com que essas pessoas recuassem. Teve uma luta no último sábado, eu gosto muito de luta, apesar de não lutar nada. O Alex Poitin, um jovem que tem, no Brasil ele não é muito famoso, nos Estados Unidos ele não consegue andar na rua. E aí, um repórter estava dizendo, ele foi muito ofendido pelo seu oponente, e o repórter estava dizendo que o oponente dele, ao ofendê-lo, fez com que ele lutasse na sua melhor versão. Talvez se ele não tivesse sido ofendido, ele não lutaria na sua melhor versão. E aí eu pergunto para você, quem é você na guerra? Quem é você na crise? Quem é você quando você se sente acuada? Quem é você? É alguém que pensa em correr, em fugir, em desistir, em jogar a toalha, se esconder? Ou você é alguém que, como esses conselhos aqui que Deus deu ao povo, busca tirar de você a sua melhor versão? Porque quando a sua melhor versão é extraída de você, de que maneira, em que momento, em que fase Deus pode tirar de você o melhor? Nós tivemos aqui na conferência de mulheres um caldo de cana maravilhoso, e aí tinham vários potes assim, e eu gosto muito de caldo de cana, vários potes assim, sabe? E aí você escolhia gengibre para você botar, maracujá, limão, tinha um monte de sabores, era o concentrado. Aí você colocava, e aí o cara começou a moer a cana. Eu falei, cara, espreme um caldo para mim aí. Meu irmão, quando ele botou, a cana chegava a sair torta. Eu falei, rapaz, tá gemendo ali. Mas pra gente saborear um caldo de cana como esse, ela tem que ser moída. E quando a cana é moída, a gente extrai dela o melhor. Diga o melhor. Pergunta carinhosamente, com voz de profeta,
Quando você é espremido, o que sai de você? Diga, pergunta. Quando você é espremido, o que sai de você? Ah, sai choro e lágrimas. Será que sai o seu melhor? O texto diz, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem carros, e cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Na minha tradução diz assim, lembre-se, pois o Senhor, diga, lembre-se. Só se lembra quem em algum momento se esquece. E às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece daquilo que Deus fez por nós. É muito fácil a gente se esquecer. E é isso que faz com que a gente logo pense que a gente está em menor número, que a gente não tem tanta arma, que a gente não tem tanta habilidade, que a gente não tem nenhuma condição. Mas Davi não pensou isso quando ele viu Golias. Eu acho que a ponta da lança de Golias, eu acho que pesava 6 quilos, é um negócio desse. Imagina o tamanho daquele gigante. Você imagina o escudo dele. Você imagina um menino que não tinha nem espada, que quando foi chamado para lutar, Saul colocou Davi. Como que um rei de Israel coloca um menino para lutar contra o gigante? Sabe por que ele colocou? Porque ninguém quis. Porque ninguém teve coragem, inclusive Saul. Só que Davi teve coragem. Mas Davi poderia ser exatamente como os outros. Mas ele decidiu ser diferente. Diga diferente. Diga para quem está do seu lado, diferente. Diga, seja diferente. Isso foi um slogan, sabe, Julico, do Steve Jobs. Quando ele lançou o smartphone sem teclado. Ele falou, a gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente entendeu que a gente precisa ser diferente. Se trata de ser diferente. Se trata de competir com você mesmo. Se trata de extrair de você todos os dias a sua melhor versão. Foi isso que Davi entendeu. Uma coisa simples. Eu preciso vencer de mim mesmo. Quando eu trabalhava com vendas, eu me lembro, Caleb, que a empresa colocou um estagiário para treinar comigo. E quando ele saiu comigo para treinar, ele me perguntou, queria saber quem é o seu maior concorrente. Eu falei, isso é fácil, sou eu mesmo. Aí ele falou, você? Eu falei, porque se eu não acordar todo dia quando o relógio tocar mesmo, eu já perdi. Então, o seu maior concorrente ou o seu maior adversário é você. O seu maior inimigo é você. Se você venceu a si mesmo, você já está a um passo à frente de vencer qualquer outra coisa do lado de fora. E aí ele diz, lembre-se que o Senhor tirou do Egito, o Deus tirou vocês do Egito e estará com vocês. Observe que primeiro ele diz, não tenha medo, e depois ele diz que Deus estará com você. Rafael, esse é um texto do Antigo Testamento. Bom, Mateus no capítulo 28, as últimas palavras de Jesus. Olha, eu já tive a oportunidade de ouvir últimas palavras de pessoas no leito de morte. Eu já ouvi, eu já fui em leito em UTI, que a enfermeira que eu conhecia, ou era da igreja, falava assim para mim, pastor, não passa de hoje. E esse pessoal que trabalha com saúde, eles sabem, pô. Ele já sabe mais ou menos quando a pessoa está nas últimas. Falou assim, pastor, não passa de hoje. E aí eu já ouvi últimas palavras de pessoas. E você acha que as últimas palavras de alguém que está partindo é importante ou não? Sim ou não? Sim. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus? A Bíblia fala. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último capítulo. Sabe o que ele disse, Caleb? Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Ele declarou que estaria conosco todos os dias. Então isso quer dizer que Ele está com você hoje. Ele está com você nessa guerra, nessa luta, nessa adversidade. Mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, mesmo que você não acredite, mesmo que você... Tô todo arrepiado. Não, tem tempo que eu não fico arrepiado. Tô doido para ir num culto ficar arrepiado. Mesmo que você não esteja arrepiado, Ele está com você. Porque Ele não mente. Porque Ele não muda, porque Ele não falha. Porque Ele é fiel.
em Apocalipse diz que dentre muitos nomes o seu nome é fiel. Aí ele diz, lembre-te. Às vezes a gente precisa se lembrar de quem Deus é, do que Ele já fez na nossa vida. Às vezes o gigante ele se apresenta tão grande que a gente precisa dar uns 2, 3 passos para trás para a gente poder olhar para a nossa própria história. Como eu preguei alguns domingos atrás, e quando eu preguei aquela palavra, eu estava falando muito mais sobre as pessoas que estavam aqui do que sobre mim mesmo. Quando eu cheguei, que eu cruzei a linha de chegada, que eu celebrei a linha de chegada, chegando 20 minutos depois do primeiro, do cara que chegou em primeiro lugar, eu celebrei. E aí um camarada foi e falou que estava na alambrada, tá pensando que chegou em primeiro. Aí eu olhei assim, só olhei de relance assim, ele falou, tá pensando que... Aí eu, por um momento, aquilo veio no meu coração, sabe, Tuca? Falei assim, cara, não devia ter feito isso. Não devia ter... Comemorei, cara. Aí eu... Quem é ele? Respeita a minha história, meu irmão. Você não se deu nenhum trabalho de entrar nessa competição para querer falar de mim. Quem é você, rapaz? Quem é você na fila do pão aí? Você não me conhece, rapaz. Você não sabe do gigante que eu tive que enfrentar. Você não sabe dos abandonos que eu venci. Você não sabe dos Golias que eu deixei pelo chão e que não foram fáceis. Às vezes você precisa valorizar o currículo que você tem. Às vezes você precisa valorizar os Golias que você enfrentou e deixou pelo caminho. Os leões, os ursos que você matou. E a gente se esquece. A gente se esquece daquilo que a gente venceu e a gente se esquece de quem sempre esteve conosco e nos trouxe até aqui. Por isso, eu sei que você não gosta, mas eu quero contrariar você. Carinhosamente, diga para quem está do seu lado, lembre-se. Diga, lembre-se. Aí ele fala, pode colocar o versículo 2? Versículo 2, nós estamos no 2 ainda, gente. Tem 6 minutos para terminar a mensagem. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, nem fiquem apavorados, nem atemorizados por causa deles. Você pode botar no versículo 1 e depois no 2, por favor? Bota no 1, por favor. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem que os cavalos e os carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os livrou do Egito, estará com vocês. Aqui ele está falando, quando o dia mau chegar, quando a luta se apresentar diante de você, quando Golias afrontar e humilhar você. Aí agora no versículo 2 ele diz, quando chegar a hora da batalha. Você sabe o que eu percebi, Juliana, quando eu li isso aqui? Na hora assim saltou os meus olhos. Espera aí, porque são 2 momentos diferentes. Primeiro ele diz, quando as adversidades, sabe, se apresentarem em algum momento da sua vida. Só que no versículo 2 ele fala, agora quando chega a hora de lutar. Eu percebi o seguinte, a gente não pode sofrer por antecedência. E isso acaba com muita gente. Porque a gente vive sofrendo o tempo inteiro por antecedência. A gente vive se preocupando. A gente vive se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. A gente vive se permitindo ser roubado de coisas que ainda não é a hora. Então deixa. Se tiver que sofrer, deixa para sofrer na hora certa. E não com antecedência, porque quem sofre por antecedência, sofre quantas vezes? 2 vezes. Pergunta, você sofre 2 vezes? Pergunta para quem está do seu lado, você sofre 2 vezes? Não olha. Que eu acho. Né? E aí ele fala, quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá, eu quero ler a minha tradução aqui do Eugene Peterson, que diz assim, eu acho que eu já vou precisar aumentar o meu grau de novo.
Sério isso. Quando a batalha estiver prestes a começar, chame o sacerdote para que ele fale às tropas e diga. Ou seja, quem vai falar é o sacerdote. Aqui eu percebo que quando a gente estiver num momento decisivo, quando a gente estiver para tomar uma decisão importante, quando estiver numa hora decisiva da nossa vida, num ponto de inflexão, como o Flávio Augusto diz, ou como o Bill Johnson fala, num momento decisivo em um dos seus livros, nós precisamos aprender a ouvir pessoas experientes, pessoas sábias e pessoas importantes, e pessoas que de alguma forma nós confiamos, para que a gente possa, diante daquilo que a gente vai ouvir, ter sabedoria para tomar decisão. Quem você tem ouvido quando você está diante de um momento decisivo na sua vida? Você está ouvindo gente que não tem um currículo, que não conquistou nada, que não derrubou nenhum gigante, e que está dizendo para você que é melhor você não ir? Quem você tem dado ouvido, acessa o seu coração? Ele fala que é o momento dos sacerdotes. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, o versículo 3: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenham medo. Nós estamos no versículo 3. No versículo 1, Deus já falou para não ter medo. No versículo 3, Deus avisou de novo que não é para ter. Por que Deus fica falando o tempo inteiro? Sabe quantas vezes Deus falou para Josué, não tema? Josué era general de exército. Mas Deus falava o tempo inteiro: Josué, estou percebendo esse jovem aí, que é o seu auxiliar, o tempo inteiro ele está com você. Quando você sobe o Sinai para falar comigo, ele não sai do pé do Sinai. Mas ele tem muito medo, Josué. Mas ele tem muito medo, Moisés. Então faz o seguinte, fala para ele não ter medo. Fala para ele não ficar com medo. E aí, Deus começa a preparar Moisés para preparar Josué para ele não ter medo. Quando Josué morre, Josué capítulo 2, eu acho, não é isso? A Bíblia fala que Deus se apresenta a Josué e fala para ele: Josué, Moisés morreu. Agora é a sua vez. Assim como eu fui com ele, serei com você. Seja forte e corajoso. Então somente creia, não temas. Eu serei contigo. E aí Deus vai falando com ele: não temas. Deus fala com ele umas 3 ou 4 vezes: não temas, eu serei contigo. Por que tantas vezes Deus diz não temas? Porque o medo é um grande problema na vida de muita gente. Porque se você, Provérbios diz, se mostrar fraco, em algumas traduções, frouxo, não sou eu que estou dizendo, por isso que eu estou falando, é a Bíblia. Se você se mostrar frouxo no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Aquele lutador que eu falei, que se converteu agora recentemente, foi no Legendários, né? Ele, o Maurício Shogun, ele falou o seguinte, que quando ele entrava, ele não demonstrava o medo. Ele não sabia disso, mas já era um conselho de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Se no dia da luta você se mostrar fraco, a sua força será pequena. Muitos lutadores, eles dizem que sabem se vão ganhar ou perder no dia da encarada. Quando tem aquela encarada assim, eles já, quando olha no olho assim, cara, a minha mãe dizia que quem tem verme, a gente conhece pelo olho. Ditados antigos, né? Ela que falava isso pra mim. Mais uma dela aí. Ela falou assim: quem tem verme a gente conhece pelo olho. Né? Não sei se quando eu tinha verme ela conhecia pelo olho. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pode continuar. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Quando eles chegam aqui, é porque a gente já estourou todos os horários possíveis. Eu vou ler a minha tradução para a gente encerrar. Num outro momento eu continuo essa mensagem. Diz assim:
Atenção, Israel, em alguns momentos vocês enfrentarão o seu inimigo na batalha. Não tenham medo, nem percam o ânimo, nem hesitem, nem entrem em pânico. Eu anotei aqui: existe alguma área da minha vida que eu aceitei como definida, mas que Deus quer transformá-la? Tem alguma área da minha vida que eu estou conformado? Tem alguma área na minha vida que eu já defini ela? Não, isso aí não tem jeito. Existe alguma área da minha vida que Deus quer potencializar, que Deus quer transformar? Quais são os seus limites? Quais são os seus limites, Caleb? E a segunda pergunta: quem colocou esses limites? A terceira pergunta: se não foi Deus que colocou esses limites que você tem, por que você está respeitando esses limites? Se não foi Deus. A gente precisa, às vezes, fazer uma autoanálise da nossa vida e avaliar algumas coisas, porque, sabe, às vezes a gente entra no modo automático. E isso é perigoso, Robson, porque quando a gente está no modo automático, a gente desprograma o modo ação e a gente vive muito flat. A gente deixa de extrair de nós a nossa melhor versão todos os dias. E aí eu fico pensando de que forma, Darlington, Deus pode exigir de você a melhor versão, se não colocando diante de você um Golias novo hoje. A gente não quer enfrentar Golias, mas às vezes não somos nós que escolhemos as batalhas, e sim as batalhas nos escolhem. E o Viktor Frankl, ele diz: eu não tenho controle sobre o que fazem, mas eu sempre terei o controle de que forma eu vou reagir diante disso. Eu vou terminar essa mensagem no outro dia. Eu ia linkar ela com outro texto de Davi muito interessante, numa batalha que ele enfrentou, mas que ele quase se perdeu, porque ele se descuidou. Porque aquele modus operandi que Davi enfrentou muitos guerreiros na vida dele, ele, em algum momento, ele entrou no modo automático. Davi, a Bíblia fala no livro de 2 Samuel, que o texto diz: como todas as outras vezes, Israel foi à batalha contra os filisteus. E Davi, o texto diz, estava muito cansado. Ele estava muito o quê? Cansado. Quando a gente está cansado, é um perigo. A Bíblia fala que havia um gigante chamado Isbi-Benob. O camarada, ele declarou, ele falou assim: eu vou matar Davi. Ou seja, ele não só planejou, arquitetou, idealizou, sonhou, projetou, ele declarou de forma audível: eu vou matar Davi. E aí sabe o que esse cara fez? Além de dizer para todos que ia matar Davi, a Bíblia fala que ele utilizou, levou uma espada nova. Ou seja, uma estratégia, uma espada nova. E o texto diz que Davi estava cansado. E quando esse gigante viu Davi, meu irmão, ele não quis saber mais de ninguém. Ele foi para cima de Davi e Davi começou a lutar com o cara. A Bíblia fala isso. E aí o cara começou, esse gigante, a encurralar Davi, que era matador de gigante. Davi começou a ficar encurralado. E por que Davi começou a ficar encurralado ao ponto da Bíblia dizer que o gigante quase matou Davi? Porque Davi resolveu enfrentar guerras novas com armas velhas. E a gente precisa entender que guerras novas exigem de nós estratégias novas, novas versões. Só que a gente às vezes está no automático e a gente quer lutar a vida inteira. Não, porque a vida inteira eu sempre fiz assim. Chegou a hora da gente se despertar a querer viver o novo. Mas não é o novo do lado de fora, é o novo do lado de dentro. Sabe por quê? A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de novidade. Paulo, ele fala: não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só experimenta a vontade de Deus pela renovação da nossa mente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra de despertamento para mim e para você. Eu confesso que essa palavra chegou para mim primeiro, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Então, eu quando costumo dizer, essa palavra de hoje é para mim, por acaso teve gente aqui para ouvir. E se foi para você, ótimo. Mas eu preguei para mim hoje. E eu quero ser despertado por essa palavra. Eu quero que a minha melhor versão possa ser extraída todos os dias, sem que as batalhas precisem me escolher. Eu quero, de alguma forma, poder ter a oportunidade de escolher as minhas batalhas, lutando cada uma delas com armas novas todos os dias. Sabe por que Davi não morreu nessa batalha? Ele quase morreu. Ele não tinha chance contra Isbi-Benob. Não tinha. Ele não morreu porque o sobrinho dele entrou na parada. O filho de Zeruia olhou, viu, foi lá, matou o gigante e ainda repreendeu Davi. Falou pra ele: rapaz, que loucura é essa, cara? Você tá achando que, rapaz? Esse cara aqui é Golias? Esse gigante é muito maior do que Golias. Golias foi quando você começou, cara. Que Deus sempre coloque pessoas assim na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Pessoas que vão ter coragem de dizer para nós aquilo que as pessoas que só querem agradar não têm coragem de dizer. Eu quero, nessa vida, ser lembrado como alguém inesquecível, como é o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem de hoje? Viva para ser inesquecível. Diga para quem está do seu lado: viva para ser inesquecível. Aleluia. Você que foi abençoado por essa palavra, feche seus olhos, ergue suas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra de encorajamento. Vivemos em um tempo de muitos desafios, muitas pressões, e muitas vezes, Pai, o medo tenta nos assolar. Quantas são as vezes que, ao ouvir a voz do inimigo, o nosso coração se amedronta. Mas como é bom saber, Deus, que o Senhor está lutando a nossa guerra. Como é bom saber que não estamos desamparados, estamos seguros nas suas mãos. Que essa palavra venha ruminar dentro de nós, trazendo coragem para nos posicionarmos, trazendo, Pai, coragem para enfrentarmos os desafios do dia a dia, sabendo que o Senhor está conosco. Segura na mão desse homem, dessa mulher. Nos ajude a atravessar esses vales, Pai. Nos ajude a vencer essas guerras. Iremos prosseguir, continuar, viver uma vida onde vale a pena acreditar, porque o Senhor sempre estará ao nosso lado. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, te pedir que o Senhor venha hoje derramar uma graça, uma unção de encorajamento, e que nós, Pai, não mais tenhamos medo daquilo que estamos vivendo, muito pelo contrário, que os nossos olhos estejam fitos nos céus, que é de onde vem o nosso socorro. Nos leve em paz para os nossos lares, que nós possamos desfrutar, Deus, da sua bondade todos os dias da nossa vida. Aumente os nossos celeiros, guarde quem nós amamos. Pai, que a sua graça, que é melhor que qualquer coisa que possamos experimentar, seja com todos aqueles que esperam a sua volta. E eu oro em nome de Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe. Você que recebe, eu te convido a dar a melhor salva de palmas ao Senhor.